Olá pessoal, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Hoje eu vou falar uma introdução sobre o tema de inteligência artificial. Na verdade, eu quero falar mais longamente sobre inteligência artificial num vídeo futuro, mas eu quero começar falando sobre uma experiência que eu tive com a inteligência artificial aplicada, que me lembrou muito da terceira lei de Clarke, nosso querido escritor de ficção científica, que dizia o seguinte: uma tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E a primeira vez que eu tive essa sensação foi em 2007, se eu não me engano, ou 2008, quando eu usei o aplicativo Shazam pela primeira vez, no meio de um bar, com muito ruído, e o Shazam capturou a canção que estava sendo tocada naquele momento no bar. E eu tive uma experiência similar que eu quero relatar, que me causou muito boa impressão da inteligência artificial, e num vídeo futuro eu quero falar mais sobre os problemas filosóficos e práticos que o pessoal que está com a visão de inteligência artificial está defendendo no momento, né? Então, é sobre isso que eu quero falar no futuro. Mas agora eu quero falar sobre minha experiência aqui no exterior, onde eu estou voltando depois de amanhã, e eu aluguei um carro para andar entre duas cidades, 4 horas de carro, e eu não sabia nada sobre o carro, eu não sou muito conhecedor de carro, nem nada disso. Eu já estava familiarizado com o piloto automático, né? Quando você aperta um botão do cruise control e o carro segue numa determinada velocidade, aquela que você escolheu, até que você aperte o freio e aí ele desliga o piloto automático. E eu liguei o piloto automático, estava ali o sinalzinho do piloto automático, eu liguei o piloto automático. A primeira coisa que eu percebi é que o carro seguia naquela velocidade, e se o carro da frente diminuía a velocidade, o meu carro automaticamente diminuía a velocidade. E quando a pista estava livre, voltava para a velocidade programada. Ou seja, eu não precisava tocar no acelerador nem no freio, enquanto eu estivesse na mesma pista seguindo um outro carro. Ele automaticamente fazia esse ajuste. Ou seja, isso já é uma coisa fabulosa, que eu sei que existe no Brasil bastante, em basicamente todos os carros no exterior, esse tipo de ajuste automático. Mas eu comecei a perceber algumas coisas diferentes a partir desse momento. Quando eu estava num determinado ponto, trocando de pista, eu senti que o volante ele tremia como se fosse um videogame para sinalizar que eu estava, vamos dizer, saindo da pista, né? E mesmo dentro da pista, eu passei a perceber que havia uma resistência no volante e também tremia quando eu saía do centro da pista. E em seguida eu percebi que quando um veículo da outra faixa estava ameaçando entrar na minha faixa, mesmo sem entrar, o carro automaticamente reduzia a velocidade, coisa impressionante. E aí, um pouquinho depois, eu percebi que mudavam os limites de velocidade da estrada, porque você estava chegando perto de um perímetro urbano, ou então você estava tendo um trecho longo de pista contínua, e o carro se ajustava automaticamente às mudanças do limite de velocidade. A primeira impressão que eu tive deve ser algo já programado, você está no exterior, então eles já programam cada um dos trechos. Depois eu fui descobrir que, na verdade, o carro lê, através do sistema de câmeras sofisticados, ele lê as placas e ele então interpreta qual é a próxima velocidade. E ele sabe fazer a diferenciação, isso que é mais impressionante, porque eu percebi que nas pistas locais, para saída, para você tomar uma saída, você tem placas que estão ali do ladinho da placa de limite de velocidade, mas que apontam e dizem, não, aqui na pista local é uma velocidade mais baixa. O carro desconsidera isso. Quando tem placa para caminhões, uma velocidade mais baixa, também o carro desconsidera, uma coisa impressionante. As câmeras interpretam e não houve erro nenhum ao longo de 4 horas de viagem. Então, eu fiquei muito impressionado
com a capacidade. Obviamente, imaginando se isso funcionaria no caso caótico brasileiro. E num determinado momento, sabendo que o carro oferecia uma resistência quando eu estava saindo do centro da faixa, eu resolvi largar a mão do volante numa curva leve para ver o que acontecia. E, para minha surpresa, o carro começou a fazer as curvas sozinho. Eu experimentei por duas curvas, uma para a esquerda, outra para a direita, e o carro ajustou sozinho dentro da pista. Um pouco mais adiante, entrei num perímetro urbano, onde inclusive havia um sinal de trânsito, e eu deixei o carro ir e o carro parou completamente sem eu fazer absolutamente nada. Depois de uns 10 segundos, algo assim, que você está fazendo curvas e não toca a mão no volante, solta um bip e aparece uma mensagem: tome o controle do veículo. Mas eu suspeito que se eu deixasse ali, o veículo ia continuar fazendo as curvas automaticamente. Impressionante, porque não houve nenhuma falha. Isso que é realmente chocante. Normalmente, quando você tem uma tecnologia, um salto de tecnologia assim, eu não estava acostumado, muitos de vocês podem já ter visto isso, e de novo, eu não conheço bem carro, mas um salto tão grande em relação ao que eu tinha experimentado, há falhas, há erros, e não houve comigo, pelo menos, nenhum erro. Eu fico imaginando o que aconteceria se no Brasil se voasse uma caixa de papelão na minha frente de repente. Provavelmente o carro frearia bruscamente. Aliás, esta é uma das principais causas de acidentes com os experimentos que estão sendo feitos em carros autônomos, principalmente na Califórnia. Geralmente o carro freia bruscamente por alguma sinalização de perigo, não necessariamente correta, e uma opção de acidente de pessoas que batem atrás, porque não está se comportando como um ser humano normal, né? O ser humano, na verdade, que se equivoca muito, não mantém normalmente a distância, e quando um carro na frente freia bruscamente, existe o risco de um choque pela traseira. E um acidente fatal que aconteceu com o carro autônomo do Uber foi de uma senhora, e aí você vê dos perigos de uma programação imperfeita da inteligência artificial. Uma senhora de bicicleta atravessando fora da faixa na pista, e o sistema de inteligência artificial, ele tenta identificar qual é o tipo de objeto, se é uma pessoa, uma bicicleta, ou um outro carro, etc. Ele tenta mapear isso. E não havia previsão de pessoa fora da faixa, olha, veja bem, erro primário, e aí o carro acabou, pelo que eu entendi, tentando classificar aquilo, ficou num loop, e a pessoa que estava ali na direção, que seria o monitor, vamos dizer, que estava acompanhando, estava distraído e acabou o veículo matando essa senhora que estava atravessando de bicicleta. Ou seja, essa inteligência artificial deve nos ajudar muito, porém, o que eu venho discutir num vídeo futuro é se a gente pode realmente ter todo esse otimismo. Muita gente tem o otimismo de que a inteligência artificial vai ser realmente a nossa salvação, e que os computadores passarão a ser seres sentientes e pensarem com inteligência como nós. E pelo caminho atual da pesquisa, como eu acompanho, eu sei que tem pesquisas que estão tentando replicar como funciona o cérebro humano. Essas eu acho que são promissoras. Mas o pessoal que acha que simplesmente algoritmos, ainda que esses algoritmos sejam adaptáveis, como, por exemplo, no machine learning, que tenta melhorar o algoritmo, eu não acredito que isso replique o tipo de inteligência do ser humano, e eu vou explicar por quê no futuro. Deixo um abraço a todos vocês.